Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui, pessoal, com comentários do Josué Aragão. Pessoal, já deixando os créditos ao canal do Josué Aragão na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. O segundo vídeo será com Gazeta do Povo. Pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, bora para o conteúdo. É sobre a gigantesca manifestação que aconteceu, ainda maior do que aconteceu em fevereiro. E olha que em fevereiro teve mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Significa que o povo abraçou essa causa. E quem foi que recebeu a maior parte dessa atenção? Foi o Alexandre de Moraes. E não só o ministro do STF, como também o Pacheco e o Lula recebeu uma boa parte da atenção aqui dos protestos nessa manifestação, que teve de tudo. Teve pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, teve pedido de prisão do Alexandre de Moraes, teve gente que chamou o Alexandre de Moraes de ditador, ou seja, a partir do dia de hoje, meu amigo, novos desdobramentos vão acontecer, até porque teve promessa de paralisação do Congresso para dar atenção ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que nesse momento o placar está de 31 votos a favor, 16 votos contra, e 30 senadores ainda estão indecisos, e a partir de um evento como esse, você pode ter certeza que a gente vai ver muita gente pulando de cima do muro e escolhendo o lado. Provavelmente o lado que vão escolher vai ser o lado do impeachment do Alexandre de Moraes. E esse evento contou com a presença de muitas pessoas conhecidas, como Pablo Marçal, Eduardo Bolsonaro, Marina Helena, também o jornalista Schallenberger, exatamente aquele cara que trouxe à tona todas essas informações do Twitter Files, do escândalo que expôs as mensagens do Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final, cara. Não sai do meio do caminho não, porque a gente vai trazer muitas informações importantes aqui no nosso bate-papo de hoje. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola. Já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui, a gente consegue ter uma ideia da quantidade de pessoas que estavam participando desse evento. Olha só como estava muito cheio, muita gente, muitas bandeiras, todo mundo de verde e amarelo, muitos cartazes também. Isso aqui é um outro destaque que a gente vai falar sobre isso. Muita gente com cartazes, muitas crianças, muitos idosos, né? Muitas famílias participaram desse evento, um evento completamente pacífico, que foi no mesmo formato de fevereiro, ou seja, colocaram um trio elétrico no meio da Paulista, tinha gente tanto de um lado quanto de outro, muita gente, como você pode ver nessas fotos. Aquilo que eu falei para você, olha só a quantidade de gente idosa que estava aqui, ó, participando, de famílias, mulheres, crianças, muitos cartazes aqui, ó, de Fora Moraes. Nessa outra imagem a gente consegue ter um exemplo claro, né, da quantidade de pessoas aqui na altura do MASP. Cara, é muita gente, ó, a gente olhando lá para baixo não consegue ver o fim desse mar de gente. Tava muito cheio. E no portal Terra Brasil Notícias diz que a Avenida Paulista e proximidades estão lotadas de apoiadores na manifestação pela defesa da liberdade. E o que disse o G1, a assessoria de imprensa, sobre o ato na Paulista, hein? Vamos lá, em ato na Paulista, Bolsonaro pede anistia para condenados do 8 do 1 e chama Alexandre de Moraes de ditador. Isso aqui foi a headline da notícia. Pastor Silas Malafaia defendeu a prisão do ministro no STF, a gente vai falar sobre isso. Manifestantes carregavam cartazes pedindo a intervenção militar. Eu juro que eu pesquisei tudo, eu vasculhei, não achei nenhuma pessoa, nenhuma foto com um cartaz pedindo a intervenção militar. Nem o G1 achou isso, mas mesmo assim eles colocaram essa informação aqui, vai entender, né? O que é inconstitucional, e criticam o bloqueio do ex. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e parlamentares participaram do ato. Nessa imagem a gente vê aqui o Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e lá atrás de azul o Schallenberger, que é o jornalista americano do Twitter Files, que colocou essa bomba no ventilador, meu amigo, que trouxe as mensagens trocadas pelo Alexandre de Moraes pedindo o bloqueio dos perfis lá no X. E se não fosse esse jornalista americano, meu amigo, a gente não saberia dessas mensagens que o Alexandre de Moraes estava trocando, pedindo aqui o bloqueio das vozes, né, das pessoas de direita, principalmente de parlamentares aqui no nosso país. E ele estava exatamente lá em cima do trio, acompanhando tudo de camarote. Os manifestantes vestiam a camisa amarela da seleção brasileira, que é uma marca registrada. A galera do Bolsonaro geralmente utilizam
a camisa da seleção brasileira. E segundo o Globo aqui, ó, carregavam cartazes em que pediam intervenção militar, o que é inconstitucional. Ou seja, até nas imagens aqui da Globo a gente não viu ninguém com esse cartaz. Eu tô até procurando, vamos ver se você me ajuda a encontrar. E criticavam o bloqueio da rede social X e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos abrir aspas aqui para o Bolsonaro. Eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, disse o ex-presidente. Ou seja, agora o Bolsonaro realmente escolheu um lado, porque até então ele não estava fazendo críticas ao Alexandre de Moraes, ele não tinha chamado o Alexandre de Moraes de ditador, mas nesse evento ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador, e o Silas Malafaia não só chamou de ditador, falou que o Alexandre de Moraes deveria ser impeachmentado, como também preso por conta dos crimes que ele cometeu. Silas Malafaia listou os artigos da Constituição Federal que o Alexandre de Moraes teria rasgado, tomando medidas completamente ilegais. Aspas para o pastor Silas Malafaia: Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir para a cadeia. E em vários momentos no discurso do Silas Malafaia, o povo estava falando, né? Fora Xandão. O ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que agora é o governador de São Paulo, disse em seu discurso sentir saudades do governo do ex-presidente e também defendeu a anistia para os presos pelos atentados do dia 8 de janeiro. Aspas para o Tarcísio: anistia é um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso, disse o Tarcísio de Freitas e finalizou puxando o coro de Volta Bolsonaro! Algumas imagens aqui do G1 sobre o evento. Obviamente ele vai colocar a imagem do início, antes de começar o evento, né, que vai mostrar que está vazio. Outro destaque que o G1 dá é para o Pablo Marçal e Marina Helena, que vão ao ato de Bolsonaro, na Paulista. O Pablo Marçal estava fora, ele estava em El Salvador e pegou um voo às pressas de volta para São Paulo e conseguiu chegar logo ali no finalzinho do evento. Tá aqui, ó, uma imagem do Pablo Marçal chegando ao evento com a camisa do Brasil, com o número 28, escrito Marçal nas costas, aproveitando para fazer aí a sua campanha. E logo aqui embaixo a gente consegue ver a imagem do Nunes, também com a camisa da seleção brasileira, ao lado ali do Flávio Bolsonaro, do Marcos Feliciano, e novamente repetiu aquela imagem da Avenida Paulista vazia. E para você ter uma ideia, ó, o MASP aqui ainda estava vazio, a gente mostrou uma imagem agora há pouco do MASP completamente lotado. E você viu alguma placa, algum cartaz de alguém pedindo intervenção militar? Pois é, eu não vi, pode ser que tenha. Tem gente que gosta disso, pode ser que tenha. Mas esse não foi o tom do protesto. O tom do protesto foi fora Alexandre de Moraes, que também está prejudicando a grande mídia. A Globo está sofrendo com isso. Todas as grandes mídias que utilizavam muito o X, o Twitter, para divulgar suas matérias, divulgar... Sal e tal. Como é que o cara faz uma coisa dessas em pleno 7 de setembro, que estava rolando tanta expectativa? Inclusive Marçal está lá. O Marçal chegou, que era uma expectativa. Não acredito. Então o que a gente vê nessa situação, né? Um discurso de Tarcísio, que aí já ajuda a afundar um pouco a campanha de Nunes. O Bolsonaro terminou de afundar as chances ali, enquanto isso surge uma liderança ali, Marçal, sendo levantado. Olha, eu tô chocado. Acho que a gente viveu aqui um momento histórico, tudo é momento histórico hoje em dia, né? Mas é verdade, porque a gente viu ali o ex-presidente Jair Bolsonaro dando um tiro no pé, como, assim, ele sempre deu alguns tirinhos no pé, mas com um tiro no pé como hoje, olha, eu sei que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem seguidores fiéis, né? Assim, que ele pode fazer o que quiser, que a pessoa vai continuar leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que não é a imensa maioria da direita. E eu vejo, assim, com extrema preocupação isso. Eu não entendi isso de jeito nenhum. Mas, Maria, só falando de coisa boa agora, falando sobre liberdade, a Gazeta do Povo toda semana tem a nossa revista da Gazeta do Povo. E a revista desta semana, exclusiva para os assinantes, fala justamente aí sobre o banimento do X e diz que o Brasil, né, não é uma terra sem lei, como o Alexandre de Moraes está tentando transformar o país nisso. A gente tem leis que freiam, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem a revista Gazeta do Povo. Deixa eu ver o que colocaram aqui na revista. Além do editorial, os nossos editoriais são extremamente enfáticos, não ficam em cima do muro como o Tarcísio ficou, né, Mariana? E essa revista, além do editorial, traz as colunas do Rodrigo Constantino e do Guzo. O pessoal não colocou a minha coluna aí, coloque da próxima, na revista da Gazeta do Povo. Usando o QR Code, você tem acesso imediato à revista da Gazeta do Povo. Mariana?
Pois é, a gente vê que a gente vai ter aí muito conteúdo para trabalhar ao longo da semana no programa Entre Linhas também, né? E olha quem está conosco, Felipe Trielli, lá direto. E no final, ele manda um recado, pressiona o Senado, diz que os senadores precisam votar urgentemente e chama o Alexandre de Moraes com todas as palavras de ditador, só para fazer um fecho aqui nos meus comentários. A única pessoa que não teve coragem de citar a pauta da manifestação foi o Tarcísio. Até mesmo Bolsonaro, que é o alvo número 1 da perseguição, teve essa coragem de dizer o que precisava ser dito. Lamentável o episódio que aconteceu, mas agradeço mais uma vez a toda a audiência da Gazeta do Povo e a oportunidade de estar aqui junto com vocês nessa tarde. Concluo que a recíproca pode não, é verdadeira. Não havendo liberdade de expressão, não há democracia. Bom, aí eu continuo explicando. Eu estou em Portugal, portanto, fora da jurisdição brasileira. Em consequência, o meu X está funcionando perfeitamente. Eu estou em um país livre. Desculpe, eu não estou rindo de você porque você não está num país livre. Eu estou apenas feliz comigo por estar aqui nesses momentos. É diferente. É diferente. A gente sente, a atmosfera é diferente. Que pena. Por que será? Por que será que a gente tem que pagar essa pena? A gente fala tanto em liberdade, na poesia, nos hinos, nas músicas. Bom, voltemos ao texto. Ele não funciona no Brasil. O X, nem no Brasil, nem na Coreia do Norte, nem na China, nem no Irã, né? Não funciona em países com similaridades. O ministro Marco Aurélio, ex-presidente do Supremo, hoje aposentado, disse essa semana à CNN, citando a Constituição, que nenhum ministro do Supremo pode criar embaraço à liberdade de expressão. Está no artigo 220. Nenhuma lei pode criar embaraço à liberdade de expressão. É proibido fazer lei que crie embaraço. Agora, imagine isso, não é nem lei, é uma decisão pessoal, unipessoal. Bom, no Brasil agora criou-se embaraço para 22 milhões de pessoas que trocam ideias, trabalham, informam-se, expressam seus pensamentos, estudam na Ágora X. Quando começou a censura, daqui de Portugal eu perguntei através do X. Alguém aí no Brasil com quem eu possa falar? Em 24 horas me visualizaram 913 mil brasileiros. Me responderam, resposta explícita, 11.500. Aí eu fiquei preocupado se esses seriam multados. Teriam que pagar 11.500 vezes 50 mil, 575 milhões de reais. Aí eu pergunto, que crime eles cometeram para tamanha multa? Crime, sim, porque contravenção é uma multinha pequena. Não? Desobediência a um juiz? Mas por quê? Que lei infringiram? Se a plataforma X tem litígio com o juiz, por que terceiros que não têm litígio com as partes terão que ser penalizados? A OAB está perguntando isso. Todo mundo da OAB, que dirige a OAB nacional e estaduais, assinaram esse recurso, que estão lá com o ministro Nunes Marques como relator. Se o Estado briga com uma companhia de energia e manda cortar a eletricidade, não se torna o Estado responsável por seu serviço alternativo? Na hora que fecha
uma termoelétrica tem que fornecer energia da hidrelétrica ou de outra companhia, não? Ao criar a multa de 50 mil, o juiz está claramente estabelecendo pena para quem buscar alternativa, no caso VPN, para se manter com voz na grande ágora democrática que é o mundo digital. Portanto, está legislando, está inventando lei. Se negar isso, está legislando, então o que resta é admitir que está fazendo arbítrio. A OAB, por seu Conselho Nacional, percebeu isso, protestou, não adiantou, o espírito de corpo prevaleceu no Supremo, a primeira turma unânime confirmou tudo, endossando o que foi feito, né, e se tornando solidariamente responsável. A primeira turma são 5, inclusive o ministro Moraes, e deu 5-0, ele votou nele. Além disso, 50 mil é uma multa impagável para a maciça maioria dos brasileiros. Se fosse legal, seria tão desproporcional quanto as penas aplicadas a manifestantes do 8 de janeiro. Eu fico imaginando, se Lula, em vez de ter recebido lá o triplex, o sítio de Atibaia, tivesse um batom na mão e tivesse escrito uma frase de Barroso na base da estátua da Justiça, ele acabaria punido com muito mais severidade. Essa é a desproporção que está acontecendo hoje, que a gente não entende, né? Último parágrafo. Sobre nossa capacidade de aceitarmos restrições inconstitucionais às nossas liberdades, nos testaram na pandemia. Nos tiraram garantias fundamentais, que são cláusula pétrea da Constituição, direitos de ir e vir, de reunião, de expressão, né? E os que deveriam estar atentos para denunciar isso e defender a população contribuíram para tolher as liberdades básicas. Olha que coisa nojenta, vocês imaginam? Fulano está na praia, fulano está vendendo pipoca, tem que ser preso. Aquela senhora está na praça, não, ela não pode sentar na praça. Que coisa nojenta que fez a mídia. Que coisa nojenta. E mostrava covas, olha, esse caixão aqui que a prefeitura comprou para você, essa cova também, você tem que ficar paralisado, trancado dentro de casa. E aí paralisaram a cidadania. Aí o Supremo deu capacidade de poder constituinte para os prefeitos. Olha, quem quiser tolher o direito de ir e vir pode, restringir a liberdade de reunião pode, a liberdade de expressão pode. Gente, isso é cláusula pétrea. Isso é sagrado numa democracia. Mas foi uma colaboração de uma certa mídia. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Bom, a maioria ficou com a ideia de que isso era normal e legal. A maioria que aceita tutela, como se não tivesse cérebro para decidir. E foi normalizando isso como o sapo na panela sobre o fogo, sem perceber que a água vai esquentando até ferver e matá-lo. Tirar a liberdade é matar a cidadania, restando a servidão. O ministro Marco Aurélio, ontem, essa semana, lembrou que liberdade é cláusula mestra na ordem jurídica constitucional. Ou seja, sem liberdade não tem ordem jurídica. Além disso, liberdade é conquista e manutenção, e não concessão. Esse o X da questão. De Lisboa, Alexandre Garcia.
É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A PF vai abrir inquérito para investigar Silvio Almeida. Segundo a ONG, o portal ministro do governo Lula foi acusado de ter cometido assédio contra várias pessoas. A Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar as acusações de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, à Globo News. Vamos iniciar a investigação por iniciativa própria. Ainda não recebemos representação, disse Andrei. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de ter cometido assédio contra várias pessoas, inclusive contra sua colega de Esplanada, a titular da Igualdade Racial, Aniele Franco, segundo informações do portal Metrópolis. Os relatos foram feitos de maneira genérica em uma nota da organização Me Too Brasil, que confirmou que recebeu denúncias contra o integrante do governo Lula. Conforme a Me Too Brasil, a demanda foi enviada pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, para a confirmação das acusações, e a veiculação do caso se deu a partir do consentimento das vítimas. A citação a Aniele aparece em diversos veículos de comunicações como a Folha de São Paulo e o Globo. O texto do Me Too Brasil, no entanto, não menciona o nome da ministra. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu.